Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Pânico em shopping na Grande São Paulo. Ladrões roubam joalheria. Na fuga, disparam para o alto e assustam clientes. Pandemia e uso de drogas fazem cair a expectativa de vida nos Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. O assalto a uma joalheria que funciona em um shopping assustou os clientes nesta quinta-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Marcos Guimarães atualiza as informações para a gente ao vivo. Oi, Marcos, boa noite. Qual foi o prejuízo, hein? Ei, Salso, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Foi alto, viu? Segundo a polícia, o prejuízo é de aproximadamente R$1,5 milhão. A ação criminosa foi no final da tarde, num momento em que o shopping estava lotado. A câmera de segurança mostra quando a vendedora exibe as joias para duas mulheres, apontadas como cúmplices pela polícia. Neste momento, um homem armado aparece, pega todo o mostruário e corre. Na fuga, ele chegou a disparar para o alto. O ladrão contou com a ajuda de um comparsa. A polícia foi acionada e fez buscas na região. Mas até o momento, os assaltantes e as mulheres que estavam vendo as joias não foram encontrados. Segundo o shopping, ninguém ficou ferido. Salsi. Obrigada, Marcos. A polícia do Rio de Janeiro busca informações que levem ao paradeiro de uma holandesa, moradora da Baixada Fluminense. Ela está desaparecida há 12 dias. O repórter Leonardo Ack traz as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, segundo a polícia, a estrangeira desapareceu a caminho de uma festa na zona norte do Rio. Nessa quinta-feira, os investigadores foram até a casa de Brit Blum, em São João de Meriti. Lá, recolheram documentos e equipamentos eletrônicos que podem auxiliar a rastrear a localização da holandesa. Agora, Brit, de 36 anos, mora no Brasil há 14 e antes de viver na Baixada Fluminense, passou um tempo em São Paulo. Amigos contaram à polícia que ela chegou, inclusive, a visualizar uma mensagem num aplicativo de celular um dia depois de sumir, mas não respondeu. Salsi. Obrigada, Léo. A Polícia Civil de Fortaleza indiciou o dono de uma tirolesa que despencou e causou a morte de um turista no Ceará. A Marina Alcântara tem os detalhes. Oi, Marina. Boa noite, Salsi. A Polícia Civil informou que o proprietário do equipamento vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O nome do homem não foi divulgado. O turista Sérgio Murilo Lima de Santana morreu em outubro numa queda de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral do Ceará. O turista chegou a filmar a própria descida e, durante esse momento, uma das vigas de sustentação do equipamento tombou e ele acabou caindo na areia. O turista teve ferimentos na cabeça, chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu. Todas as tirolesas do município estão interditadas. Salsi. Obrigada, Marina. O metrô de Belo Horizonte foi concedido à iniciativa privada nesta quinta-feira. A vencedora do leilão é uma empresa mineira. A repórter Virgínia Nalon tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você. O metrô foi leiloado por R$25 milhões e 700 mil. O lance mínimo era de 19 milhões. O contrato de concessão da operação dos trens tem duração de 30 anos. Nesse período, os investimentos esperados são de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Entre as obrigações estabelecidas estão a revitalização das 19 estações atuais e a construção de uma segunda linha. A previsão é que as novas estações comecem a ser inauguradas a partir do 4º ano da concessão e que todas estejam em operação no 6º ano. Depois do leilão, os metroviários que estavam em greve há 9 dias anunciaram o fim da paralisação. O metrô volta a operar normalmente na manhã desta sexta-feira. O edital do leilão garante 1 ano de estabilidade para os funcionários, atendendo uma das reivindicações da categoria, que promete se reunir novamente para avaliar os próximos passos. Salsi. Obrigada pelas informações, minha querida. Agora vamos aos destaques internacionais. O governo dos Estados Unidos divulgou que neste ano a expectativa de vida dos americanos caiu. Quem tem as informações é o correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei.
Olá, Salsi, boa noite, muito boa noite a todos. Entre as principais razões estão as mortes causadas pela pandemia de Covid e pelo aumento do uso de drogas. Até 2020, os americanos viviam em média 77 anos, mas a expectativa caiu para 76 anos e 4 meses, segundo o último levantamento. É o menor nível já registrado nos últimos 25 anos. Além da pandemia, o país enfrenta uma onda de consumo de medicamentos não regulamentados. De Orlando, Vandrei Pereira. Obrigada, Vandrei. E também nos Estados Unidos, uma tempestade de neve atrapalhou os planos de milhares de pessoas que tentam viajar para passar o Natal com a família. O ar gelado vindo do Oceano Ártico deve atravessar o país de ponta a ponta. Meteorologistas temem que seja formado um ciclone-bomba quando uma tempestade evolui com força e rapidez. Só nesta quinta-feira, mais de 2.200 voos foram cancelados. Temendo os ventos fortes, as companhias aéreas cancelaram outros 1.000 voos na sexta-feira. A tempestade que veio do Ártico atinge Estados Unidos e Canadá. Em cidades como Jacksonville e a capital da Flórida, Tallahassee, a mínima pode chegar a menos 5 graus Celsius na manhã do dia 24 de dezembro. A expectativa é que esse seja o Natal mais frio em 40 anos. Mais de 150 milhões de pessoas estão sob alerta climático, o que equivale à metade da população do país. De volta ao Brasil, a lei que regula o mercado de criptomoedas foi sancionada hoje no país e o texto promete mais segurança ao investidor e punição rigorosa para os golpistas. O Christian investe há anos em ações de grandes empresas. Em 2020, decidiu apostar em uma moeda virtual que estava em alta. No começo era uma aventura, tanto que poucos investidores que seguraram de fato do início até o máximo. E quem segurou ganhou muito dinheiro. Para ele, não foi um bom negócio. De fato, perdi dinheiro nesse momento porque você entra na alta e não se consolidou essa alta. Mas não são só as perdas em investimentos que preocupam. Este ano, a FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, quebrou e trouxe prejuízos a clientes de todo o planeta, inclusive no Brasil. E a popularização do negócio trouxe a necessidade de regulamentação. Hoje foi sancionada a lei que regulamenta o mercado de criptomoedas e protege o investidor brasileiro. Foi incluído no Código Penal o crime de fraude com utilização de ativos virtuais. Aos infratores, a pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão, mais multa. Golpistas que oferecerem, distribuírem carteiras ou intermediarem operações para obter vantagem ilícita podem ser punidos. Ainda segundo a nova lei, corretoras que oferecerem criptomoedas só vão poder funcionar no país mediante autorização prévia do governo federal. É como se você estivesse colocando muro numa casa, né? Você não impede que o bandido entre, mas você dificulta a vida dele, você torna mais difícil um pouco a entrada. A cesta de Natal está mais cara. O aumento foi de quase 10% em relação ao ano passado. A variação no preço de alguns produtos que compõem a ceia chega a 76%. O Marcelo monta cestas, organiza a loja. Pelo rádio, pede reposição de bacalhau. Estou precisando de bacalhau limpo, de salgado inteiro. É um prato típico, é um produto que as pessoas realmente já têm essa tradição de ter um tender, de ter um bacalhau. Mesmo com os valores mais salgados, há poucos dias da ceia, os mercados estão cheios. Neste empório, o valor do quilo do bacalhau subiu cerca de 10%. A Associação Brasileira de Supermercados pesquisou preços de 10 itens da cesta de Natal. Em todo o país, o aumento médio foi de 9,8%. As regiões com maior variação foram Nordeste, Sul e Sudeste. O Norte registrou 3,1% de alta e o Centro-Oeste 5,2%. Mesmo com a inflação, a expectativa é boa para esse Natal. Quase 70% dos comerciantes esperam um consumo maior do que no mesmo período do ano passado. Nem que seja a venda de produtos mais em conta, menos tradicionais. Eu comprei camarão e robalo para fazer na ceia de Natal.
Mais barato que o bacalhau, né? Muito mais barato. E é um peixe gostoso, bom de fazer. A grande oportunidade que eu acho que a gente poderia passar para os consumidores é a pesquisa. E as pesquisas mostram que há, sim, uma grande variação nos preços. O Procon encontrou diferenças de valores de produtos natalinos de até 76%. O mesmo panetone, por exemplo, estava a R$ 71,00 em um mercado e R$ 39,00 em outro. Assim, sobra dinheiro até para as caixinhas de fim de ano. O Congresso aprovou hoje o orçamento para o ano que vem, com o Bolsa Família no valor de R$ 600 e aumento no salário mínimo. Depois de meses de discussão e de acordo entre os partidos, os parlamentares, no mesmo dia, aprovaram o orçamento federal na comissão mista e depois em plenário. No total, em 2023, a previsão de gastos da União é de quase R$ 2 trilhões. Outros 2 trilhões são só para refinanciar a dívida pública. O texto aprovado por deputados e senadores traz números que são importantes para todos nós. Por exemplo, o salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.320, um aumento real, ou seja, descontado a inflação, de 2,7%. A proposta também prevê o Bolsa Família de R$ 600, com um acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos. A aprovação do orçamento ocorreu após a promulgação da PEC do estouro, que elevou o déficit previsto para o ano que vem de 63 para 231 bilhões de reais. Os parlamentares que comandam o Congresso usaram uma manobra para driblar a decisão do Supremo, que considerou inconstitucional o orçamento secreto. Os 19 bilhões que estavam previstos em emendas de relator foram distribuídos em emendas individuais dos parlamentares e orçamento dos ministérios, mas foram mantidos os projetos que já estavam definidos nos acordos políticos. O meu poder termina na hora que eu designei esses recursos. A partir daqui, eu não tenho mais nenhuma ingerência, o que não acontecia com a emenda de relator RP9. A gente colocava no Ministério e o relator fazia a designação daquele recurso para onde o recurso iria. A votação do orçamento marca o fim do ano legislativo e segue para a sanção presidencial. Em 2023, o Congresso tem um grande desafio. Nós temos, obviamente, um compromisso com reformas que ainda estão pendentes. E uma delas é a reforma tributária, que eu considero que deve ser uma prioridade do Congresso Nacional, juntamente com o próximo governo. Nós temos um sistema de arrecadação que seja desburocratizado, mais simplificado e com mais justiça social. O presidente eleito, Lula, anunciou 16 novos ministros que vão ocupar o primeiro escalão do governo. Foram 16 indicações, 14 ministros, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho. Depois de ter sido criticado pela falta de diversidade na sua equipe, Lula anunciou 6 mulheres para o primeiro escalão do novo governo. Nízia Trindade será ministra da Saúde. Nízia é presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Esther Dweck comandará o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Esther é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luciana Santos, atual vice-governadora de Pernambuco e presidente do PCdoB, ficará com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cida Gonçalves será ministra das Mulheres. Cida foi secretária nacional do enfrentamento à violência contra a mulher. Margarete Menezes vai comandar o Ministério da Cultura e Aniele Franco será ministra da Igualdade Racial. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. O vice-presidente Geraldo Alckmin será o ministro da Indústria e Comércio. O deputado Alexandre Padilha vai chefiar a Secretaria de Relações Institucionais. Márcio Macedo vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência. Camilo Santana será ministro da Educação. Camilo foi governador do Ceará. Márcio França ficará com o Ministério dos Portos e Aeroportos. Márcio França disputou o Senado por São Paulo, mas perdeu para Marcos Pontes. O ex-sindicalista Luiz Marinho comandará o Ministério do Trabalho. Silvio Almeida vai para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Silvio é professor de Direito e presidente do Instituto Luiz Gama.
O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, estará no comando do Ministério de Desenvolvimento Social. E Fernando Haddad, que já havia sido anunciado, será ministro da Fazenda. O Ministério do Desenvolvimento Social, que ficou com Wellington Dias, do PT, foi alvo de disputas até o último momento. A pasta estava prometida para Simone Tebet, do MDB, mas houve grande resistência dentro do PT. Agora, Simone está sendo convencida a aceitar o Ministério do Meio Ambiente, o que cria um outro problema: realocar Marina Silva. Nós estamos tentando fazer um governo que represente, no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram conosco da campanha. E eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados, que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores. Faltam ainda ser anunciados 16 ministérios. Nos próximos dias, Lula vai conversar com o MDB, PSD e União Brasil para terminar de fechar o quebra-cabeças até terça-feira. Ao todo, serão 37 ministérios, 14 a mais que o atual governo. Em uma rede social, o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou a quantidade de ministérios criados. Disse que as novas pastas podem custar cerca de R$500 bilhão por ano. A assessoria de Lula nega. Diz que os ministérios foram criados sem aumento de cargos, porque as funções foram reorganizadas em cargos de segundo e terceiro escalões para maior eficiência. Após o anúncio dos novos ministros, já se sabe que pelo menos 5 parlamentares eleitos para o Senado e Câmara devem ser substituídos pelos suplentes. Quem nos explica é o repórter Alessandro Saturno. Quem são os eleitos que deixam o Congresso e vão para a esplanada dos ministérios? Alessandro, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, são eles: Alexandre Padilha, Luiz Marinho, Camilo Santana, Wellington Dias e Flávio Dino. Eleito deputado federal por São Paulo, Alexandre Padilha foi indicado para o Ministério das Relações Institucionais. Será substituído por Orlando Silva, do PCdoB. Também eleito deputado por São Paulo, Luiz Marinho, que vai assumir o Ministério do Trabalho, dará lugar para Alfredinho, do PT. No lugar do senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana, indicado para o Ministério da Educação, a suplente Augusta Brito, do PT, vai assumir o cargo. Ana Paula Lobato, do PSB, fica no lugar de Flávio Dino, senador eleito pelo Maranhão e indicado para o Ministério da Justiça. Wellington Dias, próximo ministro do Desenvolvimento Social e eleito senador pelo Piauí, será substituído por Jussara Lima, do PSD. É isso, Salsi, eu volto com você. Obrigada pelas informações. E olha, fim de ano costuma ser de grande movimento em oficinas mecânicas do país. A alta demanda deixa o setor mais aquecido. As festas de fim de ano estão chegando e o Giovanni já garantiu a revisão do carro. Todos os itens estão em dia, eu trouxe aqui na mecânica, eles revisaram para mim, tudo certinho. Eu vou viajar para o litoral, para mim ir tranquilo, eu passo aqui antes. Nas oficinas mecânicas não falta trabalho. Essa existe há mais de 50 anos em Porto Alegre. E desde o início é assim. A procura pelos serviços chega a dobrar nessa época do ano. Aumentou em cerca de 30% a 40% e a estimativa que a gente tem é que aumente um pouco mais ainda, chegando em torno de 50% a 55% de aumento de procura. Segundo o Sindicato da Indústria de Reparação, para atender a demanda, mais de 2.200.000 vagas de emprego foram abertas esse ano no setor. Para não ficar na mão, o ideal é se planejar. A revisão não deve ser feita na última hora. A recomendação é ir até uma oficina mecânica pelo menos uma semana antes de pegar a estrada. Assim, há tempo suficiente de fazer algum reparo, caso seja necessário. Revisão de freios, que é muito importante, balanceamento, geometria, correias, parte de injeção eletrônica, tem a troca de óleo e filtros, que é importante para o motor. Revisar baterias e também palhetas limpador de para-brisa, né? A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje a tabela detalhada do Paulistão. A Record TV é a emissora oficial do campeonato na TV aberta. O campeonato começa no dia 14 de janeiro, sábado. A partida de abertura será entre Inter de Limeira e São Bernardo, às 11 da manhã.
No mesmo dia, às 6h30, Santos e Mirassol jogam na Vila Belmiro. Ainda no sábado, às 8h30 da noite, o atual campeão Palmeiras enfrenta o São Bento, em São Paulo. No dia 15, domingo, o RB Bragantino encara o Corinthians, em Bragança Paulista, com transmissão da Record TV, às 4 da tarde. Também no dia 15, o São Paulo recebe o Ituano, no estádio do Morumbi, às 6h30. A primeira fase do Paulistão terá 16 clubes divididos em 4 grupos. A grande final será disputada em 2 jogos, nos dias 2 e 9 de abril. Imperdível. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.